Olá, alunos do sexto ano, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Vamos então fazer a correção da aula 8. Eu peço que vocês abram a apostila na página 33 e acompanhem comigo. Então, aqui nós tínhamos a seção Outros Textos, Outros Caminhos. Nós fizemos a leitura dessa fábula, né? O cavalo e o burro. Para retomarmos aí a história, né? O cavalo e o burro estavam seguindo, carregando uma carga. A carga do burro era bem mais pesada, ele queria dividir com o cavalo não quis. Então ele disse, vai ser pior, porque se acontecer alguma coisa comigo, né, você vai ter que carregar não só a sua, mas a minha também. E, na verdade, aconteceu, né? O burro, ele tropeçou em algo, né, caiu e ele desmaiou de cansaço. E aí, né, os tropeiros colocaram toda a carga em cima do cavalo. Né, quem está contando a história aqui é a Dona Benta, né, contando para Narizinho. Essa fábula vem junto aí com o livro, né, mais importante aí do Monteiro Lobato, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde a Dona Benta conta as histórias, né? E aí ela fala, né, da palavrinha solidariedade, né, que é dividir as coisas, né? Então a moral aí é a gente ser solidário, ajudar as pessoas aí a carregar seus fardos, né? Digamos assim. Aí eu li a biografia para vocês, depois vinham os exercícios. Então vamos fazer a correção. O título dessa fábula, O Cavalo e o Burro, se parece com o da história A Lebre e a Tartaruga? Justifique sua resposta. Os títulos são parecidos, né? O que eles apresentam? Qual é a estrutura dele? Dois animais, né? O nome de dois animais. Então, são iguais sim. Então, a resposta poderia ser assim, ó. Os títulos se parecem, pois apresentam a mesma estrutura, o uso do artigo definido seguido do nome do animal. São dois animais com características diferentes. Isso acontece para que o leitor perceba que o texto pode pertencer ao gênero fábula e que os personagens dessa história são o cavalo e o burro, tá bom? 2. A história do cavalo e do burro é dividida em dois momentos, identifique-os. Então, no início da história, há uma fábula e no final há um diálogo entre a Dona Benta e Narizinho, comentando a fábula. Então, lembra que eu falei para vocês, né, que aqui são as histórias, né, aí contada pela Dona Benta. Então, tem duas partes. Primeiro é a fábula e depois é o diálogo entre a Dona Benta e a Narizinho. Exercício 3. Assim que termina de contar a fábula, O Cavalo e o Burro, Dona Benta fala que aquela era uma lição. O que Narizinho entendeu a respeito da palavra solidariedade depois de escutar a história de Dona Benta? Então, vamos ver o que ela entendeu. Narizinho estranhou a palavra por achá-la difícil e muito comprida, mas entendeu que o significado é positivo. Nesse sentido, ela compreendeu que é preciso que todos se ajudem, pois quem não ajuda os outros se vê sozinho e não encontra ninguém quando precisa de socorro. Então, ela tirou, né, uma lição de moral aí no final da fábula. Então, agora na página 35, exercício 4. Segundo Dona Benta, o que se pode aprender com a fábula O Cavalo e o Burro? Então, a alternativa correta era a C. É preciso ajudar os outros para ser ajudado quando precisar, tá bom? Então, vocês poderiam eliminar as outras, ó. É importante ser egoísta? Não, né? Pelo contrário, não devemos ser egoístas. Quem cuida só de si mesmo tem sempre muitas pessoas ao seu redor? Não, fica sozinho, né? A correta, que eu já falei para vocês, aí vem a alternativa D. Você concorda com esse ensinamento? Justifique sua resposta. Então, aqui é uma resposta pessoal, tá bom? Como até a própria apostila traz, né? Não há uma resposta certa ou errada. Cada um vai dar a sua resposta. Se concorda com a moral aí, né? É preciso ajudar os outros para ser ajudado quando precisar, ou se não concorda. Exercício 5. O início da fábula narra a ação de dois personagens. Que personagens são esses? O cavalo e o burro. Qual é a situação em comum vivida por esses personagens? Ambos estão transportando carga. C. Que reclamação o burro faz ao cavalo? Ele reclama que sua carga está muito pesada e pede ao cavalo para dividi-la. D. Qual é a reação do cavalo diante da reclamação do burro? O cavalo não
concorda em dividir a carga, pois está confortável com a carga que está segurando. Exercício E. O que acontece então com o burro? De tão cansado, não consegue mais carregar a carga. Ele acaba desmaiando, né? E a F. Resuma com suas palavras o desfecho da história, tá? Então, aí vocês vão escrever o que aconteceu no final, né? Aqui tem uma sugestão, ó. Os tropeiros, ao ver a situação do burro, retiraram a carga dele e colocam-na no cavalo, para que ele a carregue. Além disso, chicoteiam-no para que ele ande mais rápido. Então, aqui é só um resuminho, uma sugestão, mas que vocês escrevam com as palavras de vocês. Agora, na página 36, vocês tinham aí como assunto os adjetivos, né? Expliquei para vocês que os adjetivos eram aquelas palavrinhas que dão uma característica aos seres, né? Traz aí qualidades ou até mesmo defeitos, né? Ou o modo de ser desses seres, tá? Então, vamos lá, exercício 1. Releia agora este diálogo entre o burro e o cavalo. Ingênuo. Quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemiu. Egoísta. Lembre-se de que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas mais a minha. A. Que qualidade o cavalo atribui ao burro? Por quê? Então, para o cavalo, o burro é ingênuo. Então, olha a palavra que está bem aqui, ó. Ingênuo. Então, essa é a característica que ele atribui ao burro. Então, ele atribui essa característica por acreditar que ele, o cavalo, concordaria em dividir a carga, tá? Então, eu chamo ele de ingênuo porque acha que ele ia concordar em dividir. B. Que qualidade o burro atribui ao cavalo? Então, está aqui, ó, egoísta, né? Por quê? Porque o burro chamou ele de egoísta por achar que ele só pensa nele mesmo, né? Nos seus próprios interesses. Aí vocês tinham a explicaçãozinha do adjetivo, exercício número 2. Observe as imagens. Então, vocês tinham aqui, ó, na A, atribua características ou estado a cada animal de acordo com a imagem. Então, tá aqui, ó, que característica poderia ser atribuída olhando para o cavalo, para a sua expressão facial aqui. Então, uma sugestão, ó, arrogante. E para o burro, como ele aparenta estar? Cansado, tá bom? Mas vocês poderiam colocar outros adjetivos, tá bom? Como lá foi citado egoísta, né? Aqui ingênuo. Então, vocês poderiam sim criar outros adjetivos. Esses 2 que eu falei são só exemplos. B. Nos pares de palavras formados, complete o quadro a seguir, identificando o substantivo e os adjetivos. Então, ó, o que eu falei? O adjetivo dá uma característica para o substantivo, né? Então, o substantivo é cavalo. O adjetivo, arrogante, tá? Mesma coisa aqui. O ser, né, que está sendo caracterizado é o burro. E a característica que foi atribuída a ele foi cansado. Então, vocês tinham que completar aqui o quadro. 3. Releia o trecho final da história. Que característica você atribui a esses personagens? Complete as frases. Então, aqui tem algumas sugestões, tá? Dona Benta é inteligente, sábia, bondosa. A Narizinho, esperta, curiosa e atenta, tá? A gente pode falar que ela é esperta, né? Porque a própria característica da personagem é essa. Curiosa, porque ela tá aqui, ó, com muita atenção ouvindo a história. E atenta, né? Ela está bem atenta a Dona Benta aí. E essas características podem ser atribuídas aí para Dona Benta. Agora, na página 37, vocês tinham outro textinho, né? Aqui é do Caipora. Aqui são os mitos, né? Agora é um texto sobre um mito do Brasil, o Caipora. Eu fiz a leitura para vocês, vocês tinham que interpretar. Ao ler o texto, é possível construir uma imagem do caipora? Justifique sua resposta. Sim, é possível. Por quê? Porque o texto, ele traz as características do caipora, né? Ele dá todas as características físicas dele para que a gente possa criar a imagem dele. Então, vamos ver, ó.
Então, resposta: sim, é possível, porque há uma descrição sobre ele, elencando algumas de suas características físicas. Então, ó, o exemplo. Então, se eu vou tirar lá do texto, eu trago entre aspas, tá bom? É um anão de cabelos vermelhos com pelo e dentes verdes. Depois, um pouco mais para frente, seus pés retorcidos, tá? Então, essas são as características que o texto fala aí sobre ele. Aqui fala também da palavra forte, que pode sugerir uma característica física e também revelar particularidades de sua personagem. Então, ele pode ser forte fisicamente, como ele pode ser forte, né? Aguentar muitas situações, tá? Exercício 5. Releia o trecho do texto. Releia o trecho do texto. A. Reescreva o trecho que descreve os pés de Caipora, omitindo as palavras que atribuem características a pés e rastros. Então, vamos lá no texto primeiro, né? Onde fala de seus pés. Seus pés retorcidos servem para despistar os caçadores, deixando-os sempre a seguir rastros falsos. Então, nós tínhamos que tirar as palavrinhas que davam características a pés e rastros. Vamos ver como ficou. Seus pés servem para despistar os caçadores, deixando-os sempre a seguir rastros. E aí, né? Vamos ver. B. O texto reescrito apresenta um sentido coerente? Justifique sua resposta. Então, é não. Não tem sentido coerente, pois os rastros dos pés não seriam falsos e não despistariam os caçadores, mas os levariam em sua direção, sendo fácil de capturá-lo, ao contrário do que diz o texto original. Então, se ele deixasse rastros verdadeiros, ele seria encontrado, né? Então, quando fala de rastros falsos, né? Aqui a palavrinha falsos, então quer dizer que ele despista as pessoas, tá? 6. Com base no texto que você leu sobre o caipora, que adjetivos você usaria para descrever esse personagem? Então, aí vocês podem colocar vários adjetivos, pode caracterizá-lo da maneira que vocês o imaginam, né? Alguns exemplos, ó: forte, esperto, astuto, rápido, justo, corajoso, entre outros vários que vocês poderiam colocar, tá bom? Então, vocês tinham até esse exercício para fazer. Então, agora na próxima videoaula, a sequência da aula. Tchau, tchau!